Olá, boa tarde. Deixa eu compartilhar aqui. Não quer compartilhar? Compartilhou. Minha aluna, 12 horas 50 minutos, 22 de setembro de 2025. Aqui quem fala é o pesquisador científico, professor Alas Gabriel Breviário, vinculado ao mestrado em Psicologia Cognitivo-Comportamental numa universidade americana. Falo do centro da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil. Esse é o componente curricular, formação docente 3. Eu comecei hiper mega estressado nesse componente aqui, para falar do meu repúdio à péssima formação docente, dos doutores e doutores idiotas do USP, UFSCar, Instituto Federal, etc., que estão destruindo minha reputação e imagem por inveja e ódio. Vai fazer o quê? E aí eu tenho que processar Brasil e mundo para fazer valer meu direito. Olha só que situação. Mas aí, enfim, cada um com a sua história, com a sua trajetória, Nenhum aluno e aluna é responsável por isso, não tem que se responsabilizar por nada que acontece comigo, lógico que não. Eu falo por questão de formação, justamente a questão da formação. É muito útil a gente trabalhar enquanto docente com as nossas experiências, trajetórias, vivências e percepções e trazer tudo isso para que o aluno e a aluna vá construindo as suas próprias experiências, percepções, e trajetórias. É justamente isso que eu falo que é formar. Sou eu que formo você, minha aluna? Não. Sou eu que formo você, meu aluno? Também não. Você vai me formar? Não, não existe isso. Nenhuma instituição de ensino vai formar a mim ou a você, isso é impossível. É você que vai se formar. Ué. Só que o que eu posso fazer para te ajudar nesse processo formativo? Trazendo a você o caminho das pedras. Como é que eu alcancei todo esse entendimento, essa sabedoria teórica, metodológica e empírica? Passando por todos os percalços, nuances, desafios, obstáculos, óbices, tanto fases de queda, de ascensão, de progresso, regresso, sucesso, insucesso, vitórias, fracassos. É de todas essas nuances nos vai e vens da vida é que eu alcancei o patamar de entendimento que eu alcancei. E se você não conhece como é que eu alcancei, como é que você tem condições de replicar alguma coisa do que eu vivi para você alcançar os mesmos efeitos? Impossível. Então você precisa conhecer. Eu trago a você essas experiências, falando de processos, falando de formação péssima docente que tem professores da USP. Não é para encher a sua cabeça, entendeu? Não estou aqui enchendo o saco seu, entendeu? Não estou aqui falando minhoca para você ouvir, entendeu? Não estou aqui me fazendo de vítima para você. Tanto faz se você acreditar que eu sou o réu ou que eu sou a vítima. Isso aí não vai fazer diferença. Você é juíza, por acaso? Você é juiz? Você não é. Você não vai dar pitaco nenhum no processo. Você é minha advogada? Você não é. Você não tem responsabilidade nenhuma disso. Tá? Se você quer acreditar a favor ou contra, isso não vai fazer a menor diferença na minha vida. Quem está cuidando para mim são os patrões e patrões do processo. Quem vai julgar cada caso é um juiz, o juiz foi designado. Então você não tem responsabilidade nenhuma quanto a isso. Mas agora, quando eu trago essas experiências para você, você tem condições de compreender diversos pontos de vista, diversas versões dos mesmos fatos, dos mesmos acontecimentos. E conforme até os processos foram prosseguindo, quando transitarem em julgado, com certeza eu vou trazer a você, aluno e aluno, no processo formativo, os resultados para você mesmo chegar às suas próprias conclusões. Não estou aqui para fazer a sua cabeça. Não estou aqui para falar para você fazer guerra com uma USP, ou Universidade Federal de São Carlos, ou universidades aqui ou ali. Não é isso. Não estou falando aqui para falar para você, se você for fazer mestrado, doutorado no exterior, não escolha a MUST ou a IVM. Não estou falando. Quem garante, por exemplo, que a MUST Universo vai tratar você igual me tratou? Não vai. Primeiro que você não é o primeiro superdotado nível Google. Você nunca vai passar papel de palhaço lá, porque eles não têm motivo para destruir uma pessoa que é do mesmo perfil deles lá. Não estou falando perfil de desonestidade. Vamos lá. Não estou falando que você é desonesta e por isso é farinha do mesmo saco e eles não vão ter. Não é isso que eu estou dizendo. Mas como você, eles olham para o seu patamar, eles não entendem que você vai lá fazer um progresso extraordinariamente grande, a ponto de eles sentirem inveja, a ponto de você, em pouco tempo, produzir muito mais resultados melhores do que os deles, galgar patamares maiores que os deles,
Então não faz diferença se você ficar ou não. Na verdade eles querem que você fique lá, vai ter mais dinheiro para eles, vai ter mais um egresso, uma egressa dos mestrados deles lá, dos doutorados deles. Então agora, se você fosse o primeiro superdotado nível book do mundo, se você fosse uma gênio ou um gênio, você pode ter certeza, você ia passar papel de palhaço lá, igual eu passei, porque eles não recebem bem aqueles que são melhores do que eles, né? A mesma coisa quando um gênio vai fazer uma entrevista de trabalho. É mais fácil outras pessoas, né, serem contratadas do que o gênio, porque qual é o recrutadora que enxerga no gênio uma experiência muito mais vasta do que a dele e a dela, que vai querer contratar o gênio para estar tendo um posto maior que o dele? Não existe isso. Na verdade, o gênio vai ser o primeiro e talvez o único eliminado do processo seletivo, porque o recrutador já bate o olho e fala, peraí, eu que acho que eu ralei para chegar onde eu cheguei, eu não cheguei a lugar algum perto desse cara. O cara já está muito mais avante do que eu. Então, se eu jogar ele para fora aqui, porque esse cara aqui, pelo amor de Deus, é botar aqui, em 2 meses ele já está na diretoria geral aqui. Eu que ralei 15 anos para chegar no meu carguinho, em 2, 3 meses o cara já está lá como CEO da empresa, eu vou morrer aqui dentro. Entende? É assim que funciona. Então, mas eu trago essas experiências para você, não é para encher a sua cabeça, não é para chamar você para ir testemunhar. Não precisa, eu já tenho uma lista de testemunhos imensa para cada processo, eu não preciso que você vá lá primeiro. Não precisa, tá? Não é aqui para chamar você, eu não estou aqui pedindo dinheiro para você, pedindo esmola para ir lá pagar lugar, de forma alguma. Se você, como for assinar os meus cursos, que seja por causa do curso, tá? Não é para me dar uma esmola para eu poder de jeito algum. Assina o curso para você ter o entendimento necessário, entendimento formativo necessário, para que você que ainda não é professor e professor, você venha se tornar, né, uma excelente professora, um excelente professor, ou caso já atue na docência, seja na educação básica ou educação superior, use isso como aprimoramento, como especialização, como, né, uma formação que é contínua, continuada, para que você se torne cada vez melhor como professor ou professor. Tá? Esta aula número 29, ela é a penúltima de formação docente 3, esse estresse todo, espero eu, né, que o estresse não esteja presente nas demais aulas, o estresse, porque as experiências eu vou continuar contando. Essas experiências, né, que eu passo, né, em relacionado a coordenações de curso que não vale nada, etc, espero eu, né, que eu consiga, né, não manifestar tanto estresse em outras aulas, né, para que isso não faça termos, né, adequados se tornarem termos inadequados, né, dentro de um processo formativo. Mas tudo bem, né, acontece isso, é até bom deixar algumas aulas, né, termos, né, porque esses termos servem para mostrar o grau, o nível, né, de danos psicológicos. Isso eu posso utilizar todos esses vídeos gravados, meu aluno, né, em que esses termos, esse grau de estresse, principalmente aqueles vídeos que eu gravei, né, um dia, 2 dias depois, né, de eu ser agredido na UFSCar, que como é que fica o estado psicológico de uma pessoa 1, 2 dias depois que é agredido, em sentido físico, psicológico, mental, é sufocado, colocado no chão, tratado como criminoso no Centro Biológico e Ciências da Saúde, só porque de repente eu divulguei meu catálogo de produtos e serviços, um dos itens é massagem feminina e o público legítimo desse item é o que? São mulheres. E eu cheguei a comentar com uma mulher que eu tenho um item da massagem, perguntei se ela fez, se ela gosta, ela simplesmente disse que não tem interesse, eu falei tudo bem. Então só por causa disso aí teve esse caso lá de 3 guardas lá me tratar como indigente, como criminoso, me jogar no chão, me sufocar, ainda me ameaçar e falar que se eu processar eles destroem minha vida e dão um fim em mim antes de eu destruir a vida dele. Pensa bem. E falar para mim que ele sabe que a UFSCar é um espaço público, mas e daí? E daí? Que se eu entrar lá eles me arrebentam, eles me matam. Então pensa bem, são ameaças, são constrangimentos a falar que se eu processar, se eu continuar com meus processos, eles vão me matar. Eu já tive essas ameaças várias vezes, isso é palhaçada. Né? Então assim, né, é bom eu deixar registrado algumas aulas, né, com os termos fortes, né, que isso caracteriza necessidade, elevada necessidade psicológica, isso caracteriza provocações graves, isso caracteriza, né, o elevado nível de estresse, burnout que se alcança, né, danos psicológicos que se alcança, resultante, né, de muita conduta criminosa de parte dessa gente. Isso tudo serve como conjunto probatório audiovisual dentro das ações cíveis e criminais que eu tenho em face das pessoas. Eu posso usar inclusive esses vídeos dentro do processo em face da UFSCar
para caracterizar os danos psicológicos que entram dentro dos danos morais, né? E todos esses vídeos entram como danos morais no processo fiscal, e isso aumenta, inclusive, o valor indenizatório que eu tenho a receber em face da fiscal. Inclusive, esse relato que aconteceu, as agressões que ocorreu lá, vai entrar tudo no processo civil em face da fiscal. Eu já tenho um processo, né, na vara federal, que são casos de fase da fiscal, por outros acontecimentos, mas um está associado a outro. Tudo que acontece na fiscal é tudo farinha do mesmo saco, é professor de engenharia de produção, que entra em contato com o NAP, que entra em contato, é tudo ali farinha do mesmo saco. Então, os acontecimentos todos que ocorreram lá, vai entrar no processo em face da fiscal, esse povo tem que me pagar indenizações. Não é de hoje não, lá no passado já forjaram o laudo falso para poder me tirar de circulação. Esse ano tentaram de novo, forjar o laudo falso, médico lá do HU da UFSCar, com uma outra lá da Santa Casa, que tentaram forjar um laudo falso para poder me tirar de circulação de novo. Graças a Deus não conseguiram. O máximo que conseguiram dessa vez foi me agredir, né? Mas se eu não prestasse atenção, eu ia dar um jeito de me jogar no sanatório, igual já fizeram no passado. Então, é gente que não presta, que não vale nada, não quer aceitar, né? Respeitar os direitos do superdotado, então arruma um jeito de dar um fim no superdotado. É mais fácil isso, né? Junta uma rede inteira, detona o superdotado, do que deixar o superdotado viver a vida dele. Mas então esse povo não está pensando, não é só em mim que não está pensando. Eles não estão pensando nos benefícios que minhas aulas de habilidade de superdotação traz para a ciência, para a pós-graduação, para as universidades, para a sociedade, para a comunidade escolar, para a comunidade, né, universitária, para a comunidade. Eles não estão pensando nas pessoas, nas famílias que podem ser beneficiadas, e já estão sendo, pelas pesquisas científicas que eu gero. Eles não estão pensando nisso. Eles estão pensando no próprio ego. Por que a gente vai deixar um sujeito ser mais respeitado que a gente, ter um posto maior que a gente, ter remuneração maior que a gente, né, ser um empresário mais bem sucedido que a gente, ter um vidão melhor que a gente, comer mais perereca que a gente, ainda pegar as pererecas melhores que a gente pega biscatinho, se ele pegar as melhores doutora série, aí o que a gente vai fazer? Então a preocupação contínua dessa gente que vem atrasando a minha vida é essa. A gente não pode deixar esse cara ultrapassar a gente em lugar algum. Vamos atrasar a vida dele para ele ficar sempre atrás, a gente no compasso, na linha do tempo e no espaço, ficar sempre atrás, atrasado. A gente dá um jeito de avançar, a gente atrasa ele, avança, a gente atrasa ele, avança, a gente atrasa ele, para que ele sempre fique lá na retaguarda e a gente sempre em patamares maiores. Então a estratégia dessa gente é essa. Tanto da seita das testemunhas de Jeová quanto das coordenações, que são pessoas egocêntricas, são pessoas criminosas, são pessoas egoístas, são pessoas vaidosas, né? No caso da quem está na sala acadêmica científica, isso é vaidade acadêmica. São pessoas arrogantes, são pessoas desonestas, antiéticas, ilegais. Então, fazer o quê? Não seja como essas pessoas. É claro que dentro desses espaços todos tem pessoas honestas também, lógico que tem, né? Mas por causa destas pessoas desonestas, eu não tenho acesso a muito desse espaço mais, entende? Ou eu não tenho acesso a muito desse espaço, ou tem espaço que eu já não tenho nem ânimo de ter acesso, mas é porque não vale a pena, né? Porque enquanto essas pessoas criminosas estão lá dentro, eu sei que eu não tenho o meu lugar lá, tá? Talvez você tenha. Não estou desestimulando você, minha aluna e aluno. Se você mora em São Carlos, região, você quer cursar mestrado, doutorado na universidade, vai lá. Você não tem nenhum histórico com eles. Tá? Você não, ou se tiver também, não é o histórico que eu tenho, né? Então vai lá, pode fazer a trajetória, né? Não tem risco de você ser tratado, né, por essa universidade como eu tenho sido, tá? Então a minha história é um caso à parte, é algo meu, tá? Igual, por exemplo, eu conheço, né, mestrandos, doutorandos da Ivy Amber também, que assim, são pessoas tratadas normalmente como qualquer outro discente, não tem nenhuma queixa para fazer da universidade. Mas isso não diz respeito à minha experiência com a universidade. A minha eles não respeitaram. Tá? Então as experiências são individuais. Não é porque eles me desrespeitaram que eles vão desrespeitar você. Mas vice-versa. Não é porque eles respeitam talvez você, outra, que quer dizer que eles respeitaram. Não. O que fizeram comigo é fato. Não respeitaram, fui caluniado em alguns lugares, fui injuriado em outros, fui desrespeitado em outros. Então, em cada caso é um caso. No meu caso, minha experiência, eu tenho tido experiência negativa porque a minha elevada cognição, né, memória, enfim, intelectualidade tem provocado inveja, ódio nessa gente. Essa gente não quer aceitar, não quer respeitar o direito. Então, é isso que tem gerado essas barreiras todas. Barreiras o quê? Atitudinárias. Já falei isso, por exemplo, na aula de número... agora tem que procurar aqui. Aula número 26. Na aula número 26 eu falei de práticas pedagógicas e andragógicas inclusivas. Ali eu mencionei muito bem que as principais barreiras, né, para o processo inclusivo dentro de um ambiente escolar ou universitário são as barreiras atitudinais.
Então eu volto a falar aqui a mesma coisa, né? Por conta das atitudes dessas pessoas é que eu vou regredindo, vou sendo sufocado, atrasado, desacelerado, marginalizado, excluído, segregado, entende? Patologizado por conta de atitudes, né, ilegais, criminosas, hostis dessas gente. Na aula número 21 nós vimos planejamento pedagógico estratégico, aula número 22, didática da interdisciplinaridade, aula 23, projetos pedagógicos inovadores, aula 24, mediação pedagógica e resolução de conflitos, aula 25, educação socioemocional, aula 26, práticas pedagógicas e andragógicas inclusivas, aula 27, didática da oralidade e da escrita acadêmica, aula 28, currículo por competência, agora a aula 29, aprendizagem colaborativa em rede e a aula seguinte, docência reflexiva e formação contínua. O artigo base para esta aula é a educação em rede, o papel da aprendizagem colaborativa, publicado na revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências de Educação, REAS, Open Access, produzido por Gonçalves et al. Este estudo teve como objetivo investigar o papel da aprendizagem colaborativa nos ambientes virtuais de aprendizagem, com foco na relação entre cooperação e engajamento dos alunos e alunas. A pesquisa foi desenvolvida de forma bibliográfica, analisando obras de autores e autoras que discutem a utilização de tecnologias e metodologias colaborativas no ensino à distância. O problema abordado foi a necessidade de compreender como a aprendizagem colaborativa pode ser integrada de maneira eficaz em plataformas digitais, promovendo maior cooperação e engajamento entre os alunos e alunas. Durante o desenvolvimento, foi identificado que a aprendizagem colaborativa, quando aplicada em ambientes digitais, tem o potencial de aumentar o engajamento dos alunos e alunas, principalmente ao estimular a interação e o trabalho em grupo. Foi observado também que o sucesso dessa metodologia depende do planejamento adequado das atividades e do papel do educador, educadora, como facilitadora. As considerações finais apontaram que a colaboração entre os alunos e alunas, mediada pelas tecnologias, contribui para o desenvolvimento de competências sociais e cognitivas, sendo essencial para a formação de cidadãos críticos e preparados para o mercado de trabalho. Contudo, a pesquisa indicou a necessidade de estudos complementares que explorem desafios específicos e contextos diversificados, ampliando a compreensão sobre a aplicação da aprendizagem colaborativa em diferentes modalidades educacionais. Introdução. A educação tem experimentado transformações significativas ao longo das últimas décadas, em grande parte impulsionadas pelos avanços tecnológicos que remodelaram as práticas pedagógicas tradicionais. A introdução de tecnologias de informação e comunicação no ambiente educacional não apenas alterou a maneira como o conteúdo é transmitido, mas também possibilitou a criação de novas formas de interação e aprendizado. Entre as metodologias que emergiram neste contexto, destacam-se a aprendizagem colaborativa, um modelo educacional que prioriza a cooperação entre os alunos e alunas para a construção conjunta do conhecimento. Esse modelo é apoiado pelas plataformas digitais e ambientes virtuais de aprendizagem que facilitam a troca de informações e o trabalho em grupo de maneira dinâmica e acessível. A aprendizagem colaborativa, ao permitir que os alunos e alunas compartilhem experiências, desenvolvam competências sociais e trabalhem de forma conjunta para alcançar objetivos comuns, assume um papel central na educação contemporânea, principalmente no ensino à distância e no uso de tecnologias no ensino híbrido. A justificativa para esse estudo se encontra na necessidade crescente de compreender o impacto e as potencialidades da aprendizagem colaborativa no processo educacional atual. Embora muitas pesquisas tenham abordado a importância da colaboração no ensino presencial, a integração dessa abordagem no ensino à distância e nos ambientes virtuais de aprendizagem ainda é um campo pouco explorado. Considerando a relevância do uso de tecnologia na educação, é fundamental investigar como essas ferramentas podem ser utilizadas para fortalecer a aprendizagem colaborativa e aumentar o engajamento dos estudantes e das estudantes. Além disso, o foco no engajamento estudantil é essencial, pois ele está relacionado ao sucesso acadêmico e à retenção dos alunos e alunas das instituições educacionais.
Assim, esse estudo busca explorar a relação entre a cooperação e engajamento dos alunos e alunas em ambientes de aprendizagem virtual, destacando as contribuições da aprendizagem colaborativa para o processo de ensino-aprendizagem. O problema central que norteia essa pesquisa refere-se à necessidade de compreender como a aprendizagem colaborativa pode ser incorporada de maneira eficaz nos ambientes virtuais de aprendizagem, de forma a promover maior cooperação entre os alunos e alunas e engajamento no processo educacional. Embora a literatura aponte para os benefícios da colaboração em contextos presenciais, pouco se sabe sobre os desafios e as estratégias que podem ser adotadas para garantir que a colaboração seja estimulada no ensino à distância, especialmente em plataformas digitais. Portanto, é essencial entender como as ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas para criar um ambiente propício à aprendizagem colaborativa, levando em consideração as especificidades dos ambientes virtuais. O objetivo dessa pesquisa é analisar o papel da aprendizagem colaborativa nos ambientes virtuais de aprendizagem, investigando sua relação com o engajamento dos alunos e alunas e sua influência no processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa buscará identificar as melhores práticas para a implementação de métodos colaborativos a fim de maximizar os benefícios dessa abordagem no contexto educacional digital. A metodologia adotada para essa pesquisa foi bibliográfica, com base em uma revisão da literatura existente sobre a aprendizagem colaborativa, educação à distância e o uso de tecnologias do ensino. A abordagem foi qualitativa, com a utilização de fontes secundárias como livros, artigos científicos, teses, dissertações e outros materiais acadêmicos. O procedimento de pesquisa envolveu a busca e análise crítica dos estudos relevantes sobre o tema, permitindo uma compreensão das teorias e práticas aplicadas ao uso da colaboração em ambientes virtuais de aprendizagem. A coleta de dados foi feita por meio da análise de textos e artigos que tratam de temas relacionados à aprendizagem colaborativa, ao engajamento dos alunos e alunas e à educação digital, com a finalidade de construir um panorama teórico sobre o impacto dessa metodologia na educação. O texto foi estruturado em 3 partes principais. Após a introdução, que apresenta o tema, justificativo e objetivo da pesquisa, o desenvolvimento do trabalho foi dividido em 2 capítulos. O primeiro abordou os conceitos fundamentais de aprendizagem colaborativa, suas características e aplicação em contextos educativos, com destaque para os ambientes virtuais. O segundo capítulo discutiu a relação entre a aprendizagem colaborativa e engajamento estudantil, explorando como as tecnologias podem ser utilizadas para fomentar a interação e o trabalho em equipe no ensino digital. Por fim, as considerações finais foram apresentadas de uma forma resumida, apresentando os achados da pesquisa e também sugestões para agendas futuras de investigações sobre o tema. Aqui tem o referencial teórico da relação entre cooperação e engajamento estudantil, e também aqui na página, já na página número 322, já tem as considerações finais. Dá tempo de apresentar desde da fundamentação teórica até as considerações finais. Então, eu vou considerar isso também. Voltando aqui, a relação entre cooperação e engajamento estudantil. A educação contemporânea tem se moldado de forma significativa a partir das inovações tecnológicas. A introdução das tecnologias digitais de informação e comunicação, TICs, nas práticas educacionais, criou um ambiente propício para o desenvolvimento de novas formas de ensino e aprendizagem. Esse movimento, ao buscar transformar as dinâmicas pedagógicas, favorece a implementação de metodologias interativas e colaborativas, destacando-se a aprendizagem colaborativa como uma abordagem central. Essa metodologia propõe um modelo educacional baseado na interação entre os alunos e alunas, onde o conhecimento é construído coletivamente, o que representa uma mudança importante em relação ao modelo tradicional de ensino que prioriza a aprendizagem individualizada. A aprendizagem colaborativa tem sido especialmente destacada em contextos de ensino à distância, onde os ambientes virtuais de aprendizagem possibilitam uma interação contínua entre os participantes e as participantes, independentemente de sua localização. Almeida e Prado, 2003, ressaltam que, ao criar situações de aprendizagem colaborativa, o professor e professora não apenas incentiva a troca de conhecimento entre alunos e alunas, mas também propicia um espaço onde as habilidades sociais e cognitivas podem ser desenvolvidas de maneira integrada.
A proposta de que os alunos e alunas aprendam uns com os outros fortalece a construção de competências como a comunicação eficaz, a capacidade de trabalhar em equipe e a resolução conjunta de problemas, habilidades essenciais para o mercado de trabalho atual. Além disso, a interação entre os participantes e as participantes favorece a ampliação das perspectivas sobre o conteúdo abordado, permitindo uma compreensão dos temas em estudo. No entanto, a implementação da aprendizagem colaborativa não está isenta de desafios. O uso de ambientes digitais de aprendizagem requer o desenvolvimento de estratégias pedagógicas ou andragógicas para adultos que garantam um engajamento contínuo de alunos e alunas. Leite et al., 2005, destacam que, em contexto de educação à distância, o engajamento dos estudantes e das estudantes é um dos maiores desafios enfrentados pelos educadores e educadoras. A ausência de contato físico direto entre alunos e alunas e professores e professoras pode reduzir a motivação dos estudantes, tornando-os suscetíveis à evasão ou ao desinteresse pelas atividades propostas. Para que a aprendizagem colaborativa seja bem-sucedida em ambientes virtuais, é necessário adotar ferramentas e metodologias que mantenham o estudante ativo e participativo. O uso de recursos como fóruns de discussão, chats e videoconferências pode ser um caminho eficiente para garantir que todos os alunos e alunas tenham oportunidade de interação e colaboração, elementos essenciais para o sucesso da metodologia. Em relação ao papel das tecnologias, Rangel, S. et al., 2012, afirma que a educação à distância tem o potencial de transformar a forma como os alunos e alunas interagem com o conhecimento e entre si. As tecnologias utilizadas em ambientes virtuais permitem que os alunos e alunas participem de atividades colaborativas de maneira flexível, ao mesmo tempo em que possibilita o desenvolvimento de habilidades tecnológicas importantes. Ao utilizar plataformas digitais, os alunos e alunas não apenas têm acesso a conteúdos de aprendizagem, mas também podem colaborar de forma assíncrona ou síncrona, dependendo da dinâmica proposta pelos educadores e educadoras. Isso contribui para a criação de um ambiente de aprendizagem interativo, no qual a participação ativa de todos é fundamental para o avanço do processo educativo. Por outro lado, Varela et al., 2002, apontam que a utilização de plataformas virtuais de aprendizagem em contexto de ensino superior, como realizado pela PUC Paraná, demonstra a viabilidade da aprendizagem colaborativa no ensino à distância. No caso da PUC Paraná, a experiência inédita da aplicação da aprendizagem colaborativa em plataformas digitais mostrou que, ao promover espaços interativos, os alunos e alunas foram motivadas a participar das atividades e a colaborar com os colegas, o que resultou em um aprofundamento significativo do aprendizado. A integração de ferramentas tecnológicas com práticas pedagógicas colaborativas gerou um ambiente de aprendizado dinâmico, onde os alunos e alunas puderam não apenas aprender o conteúdo, mas também aplicar conceitos em atividades práticas em conjunto. A utilização das tecnologias, portanto, não deve ser vista apenas como uma ferramenta de transmissão de conteúdo, mas como um agente que potencializa o engajamento e a cooperação entre os alunos e alunas. Leite et al., 2005, reforçam que a presença de ferramentas tecnológicas nos processos de ensino à distância contribui para que os alunos e alunas desenvolvam habilidades essenciais para a formação de cidadãos críticos e autônomos. As tecnologias permitem que os alunos e alunas não sejam apenas receptores das informações, mas que se tornem sujeitos ativos nos processos de aprendizagem, colaborando uns com os outros, trocando experiências e construindo conhecimento coletivo. Contudo, é importante destacar que a implementação de ambientes colaborativos exige um planejamento por parte dos educadores e educadoras, que devem estar preparadas para criar atividades que favoreçam a colaboração efetiva entre os alunos e alunas. Rangel S. et al., 2012, sugerem que o professor ou professora desempenhe um papel fundamental como facilitadora no processo de aprendizagem colaborativa. Ele deve ser capaz de planejar atividades que incentivem a interação e a troca de conhecimento entre os estudantes e as estudantes, ao mesmo tempo em que acompanhe de perto o desenvolvimento do grupo. Além disso, o professor ou professora deve garantir que todos os alunos e alunas tenham as oportunidades de participar de forma ativa nas discussões e nos projetos, evitando que algumas estudantes fiquem marginalizados ou marginalizadas ou não se envolvam nas atividades propostas. A aprendizagem colaborativa, portanto, não é um processo automático, mas exige a criação de condições favoráveis à participação de todos. A integração de tecnologias e o uso de ferramentas digitais devem ser pensados de forma estratégica para que os alunos e alunas
possam se engajar nas atividades e na construção do conhecimento. Além disso, as metodologias colaborativas devem ser adaptadas às necessidades e às características do grupo, de modo a garantir que todos os alunos e alunas possam se beneficiar das oportunidades de aprendizagem oferecidas. A análise de experiências, como a da PUC Paraná, Varela et al. 2002, pode fornecer importantes subsídios para a criação de ambientes virtuais de aprendizagem que favoreça a colaboração e o engajamento dos alunos e alunas. Ao abordar a relação entre cooperação e engajamento estudantil, é possível perceber que ambos são aspectos independentes no contexto da aprendizagem colaborativa. O engajamento dos alunos e alunas é essencial para que o processo colaborativo seja bem-sucedido, pois sem a participação ativa, a troca de ideias e o trabalho em grupo se tornam inviáveis. Por sua vez, a cooperação entre os alunos e alunas, ao possibilitar que eles se ajudem mutuamente, contribui para o aprofundamento do aprendizado e a construção de um conhecimento significativo. Dessa forma, a aprendizagem colaborativa não apenas facilita o desenvolvimento de competências cognitivas, mas também fortalece habilidades sociais e emocionais, preparando os alunos e alunas para enfrentar desafios em um mundo interconectado. A aprendizagem colaborativa nos ambientes virtuais de aprendizagem, apoiada pelas tecnologias, tem o potencial de transformar a educação contemporânea, tornando-a inclusiva, interativa e dinâmica. Ao promover a cooperação e engajamento estudantil, esta metodologia contribui para a formação de alunos e alunas preparadas para os desafios do futuro. No entanto, a implementação eficaz dessa abordagem depende do planejamento das atividades, do uso adequado das tecnologias e do papel ativo do educador e educadora como facilitadora do processo de aprendizagem. A reflexão sobre as experiências anteriores, como as citadas por Almeida e Prado, 2003, Leite et al. 2005, Rangel S. et al. 2012 e Varela et al. 2002, oferece uma base para compreender os desafios e as potencialidades de aprendizagem colaborativa no ensino à distância. Considerações finais. Em conclusão, este estudo buscou investigar o papel da aprendizagem colaborativa nos ambientes virtuais de aprendizagem, com ênfase na relação entre cooperação e engajamento estudantil. A pesquisa demonstrou que a aprendizagem colaborativa, ao ser incorporada em plataformas digitais, tem o potencial de fomentar o engajamento dos alunos ao promover interações constantes e a construção de conhecimento coletivo. O principal achado da pesquisa foi que a colaboração entre os estudantes, as estudantes, mediada pelas tecnologias, contribui para o aumento do engajamento, uma vez que as ferramentas digitais oferecem um espaço propício para a troca de ideias, a resolução conjunta de problemas e o desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas. Além disso, ficou evidente que, para que a aprendizagem colaborativa seja eficaz, é necessário um planejamento das atividades, além de uma integração estratégica das tecnologias, de modo que todos os alunos e alunas se sintam motivadas a participar e a colaborar. O papel do educador e educadora, como facilitador e orientadora, foi identificado como um elemento crucial para garantir que a colaboração entre os alunos e alunas ocorra de maneira produtiva. Portanto, o estudo contribui para a compreensão da importância da aprendizagem colaborativa no contexto digital e oferece subsídio para a melhoria das práticas pedagógicas em ambientes virtuais. Embora os achados desse estudo sejam relevantes, há uma necessidade de outros estudos que aprofundem a análise da implementação da aprendizagem colaborativa em diferentes contextos educacionais em outras modalidades de ensino à distância. A pesquisa também poderia se expandir para explorar os desafios específicos enfrentados por alunos com diferentes perfis de aprendizagem, a fim de fornecer uma visão inclusiva sobre o impacto da colaboração nos processos de ensino-aprendizagem. Dessa forma, futuras investigações poderiam contribuir para a melhoria das práticas pedagógicas em ambientes virtuais, ampliando as possibilidades de ensino-aprendizagem colaborativa. Então, assim, a aprendizagem colaborativa feita em rede já são feitas dentro do ambiente virtual de ensino-aprendizagem, seja pelo Moodle, Classroom, seja por alguma plataforma específica virtual que é criada, né, pela própria universidade, na qual são disponibilizados materiais didáticos pedagógicos, aulas gravadas, chat, fóruns, né, bibliotecas virtuais, né, acessos a simuladores virtuais, laboratórios virtuais, acesso a bases de dados, né, integração com videoconferências, etc.
né? E a educação feita em rede também pode incluir grupos do WhatsApp, pode incluir grupos, né, de pesquisa, enfim, presenciais quando o curso é presencial, mas quando o curso é virtual, quando é híbrido, né, as atividades virtuais colaborativas, elas criam uma rede de contatos, uma rede de contatos acadêmicos, contatos profissionais, que também podem ensejar relações pessoais, enfim, né? E isso é o que? É network. A educação em rede, na verdade, é uma educação feita em uma educação network. Como é que poderia falar assim? Um network educacional. Seria um network educacional, vamos dizer. Educação em rede seria um network educacional que é feita por acadêmicos, né, docentes, né, professores, professoras, alunos, alunas, né, que juntos, muitos alunos são professores, né, enfim, né, são profissionais em diversas áreas de conhecimento que se unem para uma troca de experiência, né, uma troca de aprendizagem, né, não que o professor ensina, o aluno aprende, mas toda a bagagem que um tem, compartilha com o outro, né, e essa fusão, né, de troca de experiência que provoca efeitos sinérgicos, que avançam o entendimento teórico, metodológico e prático de cada um. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Tá? Quaisquer dúvidas que você, minha aluna, tem, que você, meu aluno, tem, por favor, envie mensagem por e-mail, envie mensagem pelo WhatsApp, e a gente comigo encontros presenciais ou encontros virtuais à vontade, tá?